Hoje pela manhã saiu a pesquisa da Genial Quest, péssima para o Bolsonaro obviamente, porque ela confirmou a tendência do IPEC para essa semana de aumento da distância do Lula para o Bolsonaro. Agora Bolsonaro vai ter que correr desesperadamente para evitar a vitória de Lula no primeiro turno. Só que isso não é tudo, porque ontem à noite saiu um IPEC horroroso para o Bolsonaro em São Paulo, mostrando que mesmo que ele evite a derrota no primeiro turno, pode ser que ele fique sem palanque regional em São Paulo. E na sua opinião, vai ter ou não vai ter segundo turno? Coloque nos comentários e o que você achou desses dois resultados, da Quest para presidente e do IPEC para São Paulo. É para o Bolsonaro ficar com medo? Se é, deixa o like, o comentário e claro, se inscreva no canal. E sem mais delongas, vamos direto para o resultado da Quest. Põe na tela agora! E como você está vendo no gráfico, o Lula saiu de 42% e voltou para os 44%, enquanto o Bolsonaro ficou estagnado ali nos 35%. Simone Tebet e Ciro Gomes praticamente ficaram na mesma. Agora a distância de Lula para Bolsonaro é de 10 pontos. Na semana passada, a pesquisa Quest havia mostrado uma distância de 8 pontos, a menor distância de todo o instituto, mas agora voltou para 10. No segundo turno a distância ainda é de 10 pontos. E em votos válidos, Bolsonaro tem 37% e o Lula, que é o que interessa para a vitória do primeiro turno, tem 48,9% dos votos válidos, segundo a pesquisa Quest. Ou seja, na margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos, o Lula está vencendo no primeiro turno. Os dados da pesquisa Quest são mais conservadores, podemos colocar assim, do que os dados do IPEC. O método de coleta de dados dos dois é o mesmo. Eu já fiz vídeo explicando mais detalhadamente as diferenças do IPEC para a pesquisa Quest no ponto de vista metodológico, link aqui no card. Mas os resultados do IPEC mostram vitória do Lula no primeiro turno, mesmo com a margem de erro, tá? Dentro da margem de, assim, nos votos válidos, o Lula tem 52% dos votos. Então, dentro da margem de erro, para mais ou para menos, ele vence no primeiro turno para o desespero total do Bolsonaro. Se você quiser ver os meus comentários do IPEC, link aqui no card. E esse resultado da Quest de hoje, pessoal, foi muito interessante porque mostra aquilo que nós já estamos falando. Deve fazer aí 1 mês e meio, mais ou menos. Eu sou péssimo para datas. Que o Bolsonaro ele não consegue crescer e o cenário, na verdade, é um cenário que já está estabilizado há meses. Porque se você reparar novamente no gráfico, não há oscilações grandes. O Bolsonaro está estável numa faixa ali de 30%, 31%, 32% e o Lula sempre ali nos 45%, 44%, 45%. Ou seja, pessoal, a população brasileira ela já está muito bem definida com o seu voto há muito tempo. Há muito tempo. Porque nós já estamos em campanha há muito tempo. Desde que o Bolsonaro assumiu a presidência da República, ele iniciou a campanha dele, porque isso fez parte da estratégia do Steve Bannon. Campanha constante, ataques constantes, mantendo ali 30% da população junto a você, para nós não governarmos para todos, mas sim para aqueles que nos apoiam. Porque ao governar para aqueles que nos apoiam, é mais barato para vencer o próximo pleito. Então foi isso que aconteceu. Por isso que nós não temos grandes oscilações. E o Bolsonaro mostra estagnação tanto no IPEC quanto na Quest. Amanhã vai sair o Datafolha. Pode ser estagnação também. E o que tudo indica, ele já chegou no teto, 34%. E ele não passa disso. 34, 35 a depender da pesquisa, mas o teto dele já chegou. E a pesquisa do IPEC mostrou que mesmo daqueles grupos que o Bolsonaro ele é melhor avaliado, ou ele vence o Lula, ele também não cresce. Ou seja, ele já chegou no limite dele. E daqui pra frente é só cadeia para o Bolsonaro. Mas o que você achou de todos esses números? É para o Bolsonaro ficar desesperado? Se sim, coloque nos comentários e claro, se inscreva no canal. Mas não é só esse o problema do Bolsonaro. Não. Porque ontem à noite saiu uma pesquisa muito importante, que é a pesquisa do IPEC em São Paulo. Ah, mas eu não sou paulista, mas não importa isso. Essa pesquisa do IPEC para São Paulo, ela é estratégica para o Bolsonaro no segundo turno. Caso haja segundo turno. Então nós temos que ficar de olho também no estado de São Paulo. Porque o que está acontecendo? O Fernando Haddad ele está liderando com 34%. Mas o Haddad não importa. Mas o que aconteceu? O Tarcísio de Freitas parece também que ele já chegou no topo dele. O Tarcísio tem 22% das intenções de votos. E está na segunda posição. Mas o Rodrigo Garcia, que é o atual governador do estado, ele está numa crescente.
Porque ninguém sabe em São Paulo quem é o Rodrigo Garcia, ele está começando a ser conhecido agora. E o Rodrigo Garcia tem 18% das intenções de votos. Ou seja, 4% a menos do que o Tarcísio de Freitas. E na margem de erro, eles estão empatados. Empatados, pessoal. E ao que tudo indica, há uma tendência de virada do Rodrigo Garcia. E aí você fala, mas o que isso tem a ver? Opa, tem tudo a ver. Porque o Bolsonaro hoje, ele não consegue mais crescer nas pesquisas de intenção de votos. E caso ele consiga evitar a derrota no primeiro turno, ele vai ter todo o segundo turno. Mas, se o Tarcísio de Freitas for derrotado pelo Rodrigo Garcia em São Paulo, o Bolsonaro não vai ter palanque regional em São Paulo. Não vai. Ah, mas o Rodrigo Garcia não vai dar palanque regional para o Bolsonaro. Porque o candidato do Bolsonaro foi rejeitado em São Paulo. Então por que o Tarcísio, o Rodrigo Garcia, vai dar palanque para o Bolsonaro em São Paulo? Não vai. É péssimo para ele isso. Então o Bolsonaro pode ficar no segundo turno sem palanque regional no principal estado com a população votante do país. Seria desastroso isso para o Bolsonaro. Desastroso, reduzindo ainda mais as chances que ele tem de vencer no segundo turno. Então a situação do Bolsonaro, ela está se desenhando, pessoal, para uma derrota do Bolsonaro. Se não for no primeiro turno, vai ser no segundo, porque no segundo o Bolsonaro não teria forças, inclusive em São Paulo. E no Sudeste, a distância do Lula para o Bolsonaro também aumentou. Também aumentou. A distância tem ficado um pouco estável, tem caído aqui e acolá em Minas, mas no restante, mas quando você pega o Sudeste como um todo, a distância aumenta e há essa preocupação com o Tarcísio fora do segundo turno. Péssimo, péssimo, horrível. E aí as pessoas estão começando a questionar por que o Lula está crescendo nas pesquisas. Cresceu no IPEC, cresceu agora na pesquisa da Quest. E muitos falam já de voto útil. Talvez não, hein? Talvez... Opa, até bati no microfone. Talvez não. A Thaís Oyama, jornalista do UOL, que escreveu aquele livro Tormenta sobre o governo Bolsonaro, ela fez algumas entrevistas, bateu um papo, né? Não fez aquelas entrevistas, perguntas, foram entrevistas que ela descreveu, não teve aquelas perguntas, o que você acha disso e depois... Não, ela bateu um papo, né? Colheu algumas informações de gestores de institutos de pesquisas a respeito do voto útil. E todos eles foram unânimes ao dizer que ainda é cedo para o voto útil. Pegando o exemplo em 2018. Em 2018, houve o fenômeno do voto útil e a vítima foi o Geraldo Alckmin. Porque na última semana o Alckmin ele começou a desidratar, começou a perder um pontinho a cada dia. E depois os votos foram para o Bolsonaro, talvez para o Haddad, inclusive. Ah não, eu vou votar no Alckmin, mas não, o Haddad ele tá... Eu não quero que o Bolsonaro vença, então vou votar no Haddad. Isso também aconteceu. Por isso que dá essa diferença no resultado do último dia para o resultado das pesquisas ao longo da semana. Porque há uma tendência de mudança no comportamento da população. Só que aquilo aconteceu na última semana, não na penúltima. Então o que está acontecendo com o Ciro Gomes e o Lula pode não ser voto útil na visão dos entrevistados pela Thaís Oyama, dos institutos de pesquisa. O que pode estar acontecendo é uma migração de votos do Ciro Gomes para o Lula natural por conta do aumento da rejeição do próprio pedetista, que tem atacado tanto o Lula quanto... mais o Lula, né? Eu não entendo por que o Ciro Gomes tem atacado o Lula, porque isso aumenta a rejeição com os apoiadores do Lula e isso não vai trazer votos para o Ciro Gomes de apoiadores do Lula. E não vai trazer votos de bolsonaristas, porque os bolsonaristas olham para o Bolsonaro como se ele fosse um líder espiritual religioso. Então não adianta. Uma estratégia tonta do Ciro Gomes, que se ele ficar abaixo da Simone Tebet no final da abertura das urnas, acabou politicamente para o Ciro Gomes. Mas voltando, voto útil agora não. Então o voto útil nós podemos ter na próxima semana, garantindo a vitória do Lula no primeiro turno. O que nós podemos estar vendo agora é o chamado voto envergonhado. Porque o IPEC confirmou essa presença do voto envergonhado. Porque quando os entrevistados eles ficam sozinhos para responderem às perguntas no tablet, eles apontam maiores votos para o Lula. Já expliquei também no meu vídeo do IPEC, o link está aí no card para que você entenda a respeito do voto útil. Então nós estamos numa situação complexa para o Bolsonaro e de fato o pleito caminha para o encerramento. E o Bolsonaro está desesperado, pessoal. Porque quando saiu o resultado do IPEC e ele estava lá na Europa, ele começou a dar chilique. Ele começou a dar chilique, falar que vão prendê-lo, querem me prender, querem acabar comigo, vão fazer igual fizeram com a boliviana. Ele já está dando os chiliques. E agora, nesses últimos dias, ele vai intensificar ainda mais, pessoal, a busca aí, passando por cidades, a mostrar a agenda dele
na imprensa, nesses últimos dias de campanha, vai ser uma agenda intensa, porque ele tá querendo tirar algum coelho da cartola, mas ele não vai conseguir. Porque tudo que ele fez deu errado. E a viagem para o exterior fracassou. Foi pior ainda para o Bolsonaro. E ao que tudo indica, aquele 7 de setembro bolsonarista pode ter sido o movimento Ele Não do Bolsonaro. Ou seja, o movimento Ele Não em 2018 acabou com a campanha do Haddad e consolidou os votos para o Bolsonaro. E agora, o 7 de setembro marcou a queda do Bolsonaro. Porque a partir do 7 de setembro, o Lula voltou a apresentar crescimento nas pesquisas. Bolsonaro tem que ficar com medo da prisão? Coloque nos comentários.